No Prevê Saúde desta semana, temos a grata satisfação de receber a pediatra a doutora Leonor aqui no nosso estúdio, que vai poder falar um pouco das doenças respiratórias que acometem as crianças de uma maneira mais intensa nesta época. Estamos passando pelo outono e realmente as doenças respiratórias, principalmente em crianças, são mais frequentes. Doutora, por que nesta época do ano as crianças acabam sendo mais acometidas por doenças respiratórias, pelas amidalites, otites? O que ocorre que realmente traz esse aumento da frequência dessas infecções nas crianças? Pois, Eduardo, é o seguinte, alguns vírus são mais frequentes, eles são sazonais, então eles são mais frequentes no período do outono e inverno. Este ano, em particular, nós estamos vendo um fenômeno diferente. Então, assim, vírus muito frequentes no inverno, outono e inverno, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, que provoca uma bronquiolite, principalmente nas crianças pequenininhas, né, nos menores de 1 ano, a gente chegou a ver até em janeiro. Mês de janeiro, crianças internadas com o vírus sincicial respiratório. Então, a gente está um pouquinho bagunçado, a sazonalidade desses vírus está bagunçada. Então, foi uma bagunça, né, tanto do SARS-CoV em janeiro com a cepa Ômicron, as crianças tiveram bastante casos, né, vários casos da Ômicron, depois vieram esses vírus, adenovírus, rinovírus, e aí agora a gente está com quase todos os vírus presentes aí, sabe? Os vírus do inverno e não inverno, a gente tá um pouquinho bagunçado. Então, o que deve ter acontecido é que é um fenômeno, né, de quando você tem uma pandemia, os outros vírus, você veja até a dengue sumiu, né, e a dengue está voltando agora. Também num período de outono e daqui a pouco inverno, a gente está tendo casos de dengue. Então, a primeira causa é isso, é mais frequente sim no outono e inverno, os vírus respiratórios. Tá? E os vírus que causam mais gastroentericolite, diarreia, vômito, são mais comuns no verão. Mas atualmente nós estamos vendo de tudo. Quais são as queixas mais frequentes que essas crianças acabam procurando no consultório? Olha, a principal é a tosse. Eu acho que a tosse é a coisa que mais incomoda pai e mãe, porque atrapalha sono da criança e da família, né? E então a tosse, aquela secreção aumentada e febre. São os 3 sintomas que assustam a família e medo de pneumonia, não só de vias aéreas superiores, mas acabam ficando com medo das reações de vias aéreas inferiores também. Essas crianças transmitem com muita frequência esses vírus? Sim, é bem contagioso. E as crianças voltaram para as aulas agora, né? Apesar de até um tempo ficar usando máscara e tudo mais, mas mesmo assim as crianças acabam tirando a máscara e eu não consigo ver muita efetividade nesse uso de máscara, apesar de ser recomendado quando você tem um quadro de respiratório. O que eu explico para as mães é o seguinte: tem um quadro respiratório com catarro, com tosse, não mande para a escola. Uma para proteger as outras crianças de não transmitir esse vírus. E outro para proteger a própria criança, porque às vezes a criança está melhorzinho, vou mandar para a escola, mas ele está tossindo ainda, ele tem secreção ainda. Tanto ele pode transmitir para outras, quanto ele pode pegar outro vírus. E aí ele melhora aquela semana, porque ele já estava no fim daquele quadro viral, ele melhora, só que o outro vírus entrou já no corpinho dele e ali daqui alguns dias volta os sintomas. Então o que a gente tem visto muito é a recorrência. Nossa, não para de ter gripe, não para de ter tosse, melhorou, agora que passa 15 dias voltou. É porque tem esse ciclo viral. Né? Então, isso é importante que as famílias, sempre que possível, não mandar para a escola, não mande, tá tossindo, teve uma febrezinha, mesmo que baixa, tem coriza, não mande para a escola. Certo. E o frio realmente é o grande vilão? Ele acaba propiciando
é uma piora do quadro? Sei que durante o frio as crianças ficam mais aglomeradas, transmite mais, mas o frio em si, a baixa temperatura, também faz os casos se agravarem mais, Léo? Então, o frio, existem vírus que eles crescem mais, vamos dizer assim, né, num termo mais fácil, eles crescem mais numa temperatura mais baixa. Tá? A outra coisa, no frio você fica com o ambiente fechado, as pessoas ficam mais próximas, né? Fica pouco ventilado, então fica fácil a transmissão. Certo. E as alergias? As alergias também acabam se somando a tudo isso, porque essa época de tempo mais seco, né? Os cobertores que ficaram tudo guardado lá no verão, a gente acaba tirando e aí acaba piorando tudo. Elas somam-se a isso? Exatamente, somam-se mesmo. Porque o que acontece? Alguns vírus estimulam as reações alérgicas. Então, por exemplo, se a criança pega um resfriado e a criança é asmática, está com a sua asma controladinha, esse vírus vai dar o estímulo para voltar a ter aquelas reações de broncoespasmo, de asma, de tosse sibilosa e tudo mais. A outra coisa é o que você falou. Às vezes as pessoas acaba o inverno, ainda mais Bauru, que quase não tem inverno, mas tem alguns dias de frio, e aí você, acabou o frio, guarda o cobertor, o edredom, e às vezes não fez uma higienização antes de guardar. Quando você guarda esse cobertor, essa coberta aí, esse edredom, sem a lavagem, você lá tem restos de pele, tem ácaros, e aí tudo isso fica guardado dentro do armário e no ano seguinte tira, e aí fora a poeira que pega, né, no decorrer do resto do ano. Sim. Eu sempre recomendo assim, terminou o inverno, lave bem os cobertores aí, né, de inverno, lava bem e guarda em saco plástico sem o ar. Sabe aqueles que você puxa o ar? Às vezes dá para puxar até com aspirador, sim. Tem uns que tem umas bombinhas, né, para ficar a vácuo mesmo, fazer um vácuo ali, porque assim não cresce nada lá dentro. E aí você guarda. Quando você pegar no inverno seguinte, você está pegando uma coberta limpinha. Ah, essa dica é boa. Que outras dicas você daria para as mães aí nesse inverno que tem filhos alérgicos em casa, amenizar esses problemas, Léo? Então, assim, a higiene ambiental é fundamental. E não precisa passar grandes produtos, né, ultramodernos de material de limpeza. Pode ser uma água com sabão, uma água ou um álcool. Olha, um bom é um querosene. Você sabe que o querosene, quando você passa em uma superfície, ele não fica com cheiro. Às vezes você passa um produto, um desinfetante, fica cheiro. E às vezes esse cheiro, que pode ser gostoso para um, mas para o alérgico é ruim. O querosene, se você passa, ele não deixa cheiro. Claro que você não vai passar na hora que a criança está lá, né, em casa. Mas assim, a criança está na escola, faz a limpeza ali, né, pode passar uma água com querosene, uma água com álcool, ou passar pano úmido mesmo, não varrer para não levantar poeira. Passa pano úmido em tudo, principalmente no quarto da criança, onde a criança dorme, né? Porque ela passa a maior parte das horas dentro daquele quarto dormindo, né? Uma criança dorme de 8 a 12 horas, dependendo do tamanho da criança, ela fica dentro de um quarto, seja no quarto dos pais, seja no quarto da própria criança. Tem que deixar bem higienizado esse quarto. Cuidado com os brinquedos. Bichinho de pelúcia é um horror, né? Bichinho de pelúcia acumula muito pó, acumula ácaro. Então é péssimo. Então precisa fazer essa higienização e ter o mínimo possível de objetos que acumulem pó dentro do quarto dessa criança. O pessoal costuma abrir as janelas, deixar a janela aberta, arejar bem o quarto, isso também é importante? Com certeza, muito importante. Eu sempre peço também, além de abrir janela, arejar, deixar bater sol, né? Dar uma vasculhada atrás da cama, atrás dos armários, porque às vezes tem um pontinho de infiltração com fungo, e esse cheirinho de bolor, né, também é péssimo para o alérgico. Outra coisa que nós vemos com frequência é as mães colocarem sempre nessa época também aqueles
não é inaladores que Umidificador. Umidificador. Isso realmente faz um diferencial? Eu não recomendo. E recentemente eu estava conversando com um amigo pneumologista, ele também não recomenda. Por quê? Se está numa época de muita falta de chuva, até você pode usar, mas não num ambiente só do quarto, de repente deixar num corredor, né? E por poucas horas. E as pessoas deixam, às vezes, esse umidificador ligado a noite toda. E à noite costuma ser mais úmida, né? Tem o sereno da madrugada, né? Sim, sim. Então aquilo já está umidificando. Você liga o umidificador, fica mais úmido ainda. E aí esse excesso de umidade, além de provocar fungo nas paredes ou nos objetos, ou na própria colchão, travesseiro, vai ficar úmido demais. O rinítico gosta de o alérgico, né? O ideal é que seja tudo em equilíbrio. Se ficar úmido demais é ruim, se ficar seco demais é ruim. Eu sempre recomendo, olha, uma bacia de água ou uma toalha molhada estendida numa cadeira perto lá da janela. Isso daí faz porque o que conta é a superfície a área, né, que está molhada. Então a toalha você consegue molhar bem, né? É uma área grande. Tem lá quase que 1 metro, quase a toalha, né? Então, toda aquela área molhada vai deixar aquele ambiente mais úmido. Certo. E é barato, não precisa gastar com esses aparelhos. Verdade, não fica gastando nem energia, né? Exatamente. Ô Léo, e com relação aos tratamentos? A gente escuta muito falar que só sintomático resolve. Mas a gente sabe que aumenta muito a venda de antibióticos também nessa época. O antibiótico é importante, ele trata mesmo? Não, esse que é o grande perigo, e eu já vi até alguns pediatras, professores, assim, fazendo uma campanha para a gente tomar bastante cuidado com o uso excessivo de antibiótico, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo com falta de antibiótico, né? Eu falo assim que eu fico rezando para meus pacientes chegarem lá no consultório que seja uma doença viral e não bacteriana, porque nós não estamos encontrando antibiótico. Sabe? Agora está começando, os representantes de laboratório estão até mandando no WhatsApp, chegou mais 20, chegou mais 30 em tal farmácia. Porque não tem, a gente está em faltou até na rede pública. Eu escutei há dias atrás justamente isso. Se você vê tal antibiótico, tiver receita, compra para as crianças porque não está tendo. Não está em falei, falta. Mas como que você vai comprar sem precisar, né? Não. Mas falou que não está encontrando mesmo antibiótico nas farmácias. Não está encontrando. E aí a gente tem que entender o seguinte, antibiótico serve para matar bactéria, ou seja, um processo infeccioso bacteriano e não viral. Né? A maioria dos resfriados, quase todos, né? Todos os resfriados e a própria gripe são doenças virais. O que acontece? Os vírus produzem uma irritação, um processo inflamatório na mucosa respiratória. Essa mucosa, para se proteger, produz muco, né? O muco ele é proteico, então eu falo que é uma comidinha deliciosa para as bactérias. Então, às vezes os vírus, eles estendem um tapete vermelho para receber uma bactéria. Então, às vezes a criança está lá doentinha 4, 5 dias e está muito catarrada. E esse catarro, aí ela acaba ou entrando em contato com o adulto ou com a outra criança, enfim, acaba se contaminando, a resistência mais baixa, se contaminando com a bactéria, e aí sim esse processo se torna infecção bacteriana. Então, vai merecer o uso do antibiótico, mas até chegar nesse ponto, de jeito nenhum. Uma maneira de você prevenir essa contaminação bacteriana é através da lavagem nasal. Hoje em dia está se falando bastante, tem diversos vídeos mostrando as crianças lavando o narizinho. Tem que ser lavagem mesmo, sabe? Não é aquele não, é lavagem com seringa, 10, 20 ml em cada narina para as crianças acima de 2 aninhos. Para os menores de 2 anos, de 1 a 2 anos, uns 10 ml, abaixo de 1 aninho, 5 ml em cada narina.
Hoje em dia tem até uns dispositivos mais práticos para fazer essa lavagem. Aliás, se você entrar na internet, no YouTube ou no Instagram, você coloca lá lavagem nasal, você vê um monte de criança fazendo lavagem e é impressionante a quantidade de catarro que sai quando faz a lavagem, porque você aplica de um lado e sai do outro. E sai uma quantidade de catarro impressionante, impressionante. Esse catarro não ficando aí, estando bem limpo, melhora os quadros. Exatamente, exatamente. Então, você tirando, você lavando essas narinas, você deixa essa mucosa limpa vai ficar mais difícil de uma bactéria entrar. A vacina para a gripe, Léo, qual é a época melhor para se tomar? Já passamos dessa época ou ainda vale a pena? Então, a gente está em franca campanha, né? A campanha do Ministério da Saúde começou em abril, agora, dia 2 de maio, começou para as crianças pequenininhas, acima de 6 meses de idade, até os 5 anos. Na verdade, é 4 anos, 29 dias, né? 4 anos, 11 meses e 29 dias. 5 anos, praticamente, né? A campanha vai para essa faixa etária, mas também aquela pessoa que puder pagar a vacina, faça a vacina, porque ela serve para todas as idades acima de 6 meses de idade, dos 6 meses de vida. Então, realmente vale a pena vacinar, porque vai estar prevenindo justamente as doenças virais. Não, está prevenindo contra o vírus influenza. Não contra os resfriados. Certo. Que é um vírus muito prevalente nesse ano, nessa época do ano, e que pode realmente dar uma gripe e ter um acometimento maior. Prevenindo assim, você, se tiver uma gripe, vai ser muito mais leve e de uma maneira que você não vai ter intercorrências maiores. Isso, certo? certo. Ô, Léo, com relação às doenças respiratórias, nos últimos 2 anos aumentaram muito por causa do Covid. Como que vocês diferenciam em crianças os sintomas do Covid desses sintomas respiratórios agora? Não, é só com exame. Só com exame, tá? O que a gente vê, assim, a gente teve vários casos, né, da Ômicron, da cepa Ômicron, da Covid, no começo do ano, janeiro, fevereiro, e agora a gente tem visto muito poucos casos, ainda tem, mas são poucos casos, tá? Eu tenho pedido exames rotineiramente, várias vezes durante a semana, pelo menos uns... sei lá, acho que de 8 a 10 exames acaba pedindo durante a semana, nenhum positivo nos últimos 2 meses. Então, acho que foi janeiro, fevereiro. Final de março, abril e agora começo de maio, não estou vendo casos positivos para Covid, tá? Certo. Mas existe as pneumonias, a gente está vendo caso de pneumonia invasiva, que é aquela pneumonia bem grave que tem que ser tratada internado. Então, os pais precisam ficar atentos, não só, teve uma febre, corre para o pronto atendimento. Não, isso é errado. Isso congestiona lá o serviço e de pouco vale, porque o médico vai ver a criança, uma criança que ele não conhece, com uma história de um pico febril e pouco vai poder fazer, né? Então, hoje eu escutei de uma colega, a doutora Ana Held, que eu gosto muito dela, e ela falando o seguinte: você é mãe, você é pai, você conhece o seu filho. Olhe para o seu filho e veja se ele está em mau estado geral, né? Se ele está realmente ruim. É só uma febre? Dá o remédio para a febre. Ele ficou animadinho, está comendo, está tudo certo? Vai fazendo a lavagem nasal, marca a consulta com o seu pediatra, tenta ver a consulta lá no posto de saúde antes de levar ao pronto atendimento, né? Agora, tem uma febre constante, febre alta é acima de 39, então uma febre de 39, 40 graus constante, sem melhora, dá o remédio, não passa, a criança está prostrada, não quer comer, está vomitando, está com diarreia, isso sim merece ir para o pronto atendimento. Mas só a febre sozinha, com a criança em estado geral bom, não é recomendado ir para o PA, porque você fica lá 3, 4 horas esperando atendimento, congestionando o atendimento e às vezes pegando até outra doença lá, né? Sem dúvida nenhuma. Leonor, tem algumas crianças que são mais resistentes e acabam não pegando nem o resfriado e nem a gripe. Isso se deve à alimentação, exercício físico, exposição ao sol? O que se deve isso?
Eu acho que é uma somatória de coisas, né? Tem fatores genéticos, tem agora a alimentação, desde hoje em dia a gente fala da história dos primeiros 1000 dias de vida, eu já comentei Sim, aqui, sim. né? Então a mãe que cuidou bem da sua alimentação durante a gestação, amamentou seu filho, ou mesmo que não tenha amamentado, ou amamentou pouco tempo, mas fez uma alimentação no primeiro e segundo ano de vida boa, adequada, sem açúcares, sem os aditivos químicos, né? Sem esses alimentos, eu falo que é a comida que não é de verdade, né? Então eu sempre brinco assim, gente, comida boa é a comida de verdade, é a comida que fez dentro da sua casa, comida comprada pronta não é comida de verdade, porque você não sabe nem que tempero que foi colocado lá. Então, essas crianças que seguem isso, que têm uma dieta saudável, que estão com o calendário vacinal em dia, as vacinas estimulam esse sistema imune a produzir mais anticorpos, né? Então, a criança que está com o calendário vacinal em dia, boa alimentação, ela com certeza vai ter menos quadros de viroses, de resfriados, do que aquela que está vulnerável, com uma dieta muito ruim, a gente fala aquela dieta monocromática, né? De uma cor só leite e arroz. Sabe assim, você já viu essas coisas? Infelizmente, a gente tem isso, a gente pensa que não, mas existe isso, que a criança toma 2 litros de leite por dia, come só arroz com nuggets, sabe, umas coisas assim. Como é que ela vai estar se defendendo? Provavelmente ela tem anemia, e eu vim de um congresso recentemente de gastroenterologia pediátrica, se falou muito na fome oculta. O que é fome oculta? A criança olha para a criança está até gordinha, mas ela tem uma fome oculta, fome de micronutrientes, sabe? Dos alimentos de verdade. Então, isso é fundamental para se ter uma boa imunidade. Todo mundo pergunta, tá, não pode dar um remedinho para melhorar a imunidade? Não tem remedinho, gente. O melhor remédio é uma boa alimentação, variada e com qualidade. E colorida, né? Não Colorida. Pode ser monocromática. Isso. Legal. Existem vacinas que estimulam o sistema imunológico dessas crianças para que elas se defendam melhor do vírus ou não? Não, todas as vacinas, ela é uma injeção no seu sistema imune, né? Na hora que você toma, todas as vacinas, todas, na hora que você toma, ela exige que o seu sistema imune trabalhe e produza os anticorpos. Outra coisa, a gente tem que entender que as crianças nascem com um sistema imune precário. Tanto que os primeiros 6 meses são anticorpos maternos que tem lá no bebezinho. E aí, aos poucos, ela vai criando os seus soldados, né? A sua fábrica de anticorpos. E isso vai acontecendo ao longo, principalmente, dos primeiros 5 anos de vida. Por isso que as crianças ficam mais doentes nos primeiros 5 anos, tá? E aí, o que aconteceu? Nós ficamos 2 anos em pandemia, com pouco contato. Muitas mães assim, Leonor, meu filho ficou ótimo nesses 2 anos, não teve nada. Não teve nada. Uma amiga minha, pneumologista, falou, Leonor, até as crises de asma sumiram nesses 2 anos. Por causa daquela história que a gente falou, dos vírus que estimulam as crises asmáticas. Mas isso não é uma situação real. Você não cria um filho dentro de uma redoma, né? Ele precisa ser exposto a esses vírus para criar esses soldados pelo seu sistema imune. Tá? Para você ter uma ideia, até os 5 anos de idade, de 10 a 11 infecções não invasivas, infecções que você trata em casa, é normal. Dá praticamente uma por mês. Sem dúvida nenhuma. Leonor, eu acredito que nós falamos aí de uma maneira bem simples, o nosso telespectador entendeu bem sobre as doenças respiratórias que ocorrem no outono e já no inverno também. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Então, a minha mensagem é, não corra ao PA de imediato. Tá? Verifique, olhe para o seu filho, veja como que ele está. Ele está com cara de doente, né? Não está com essa cara de doente? Medique para febre, lave as narinas, hidrate bastante. Gente, vocês não calculam a quantidade de criança desidratada. Por falta de tomar água, não é porque está vomitando com diarreia, por falta de água. Então, hidrate e se não estiver melhorando, aí sim você leve ao PA.
Alimente seu filho com comida de verdade e deixe a carteirinha vacinal dele em dia. E pediatria tem uma consulta que se chama puericultura. A puericultura é para ver o seu filho como um todo, é para ver se ele precisa de uma vitamina, se precisa de um suplemento alimentar. Então, a consulta de puericultura, quando seu filho está sadio, né? Quando ele está bem, Sim. você tem que consultar, não é só quando está doente. Então, essa é a minha mensagem. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença da doutora Leonora aqui no nosso estúdio. Tenho certeza que o telespectador pôde aprender coisas importantes a respeito das doenças respiratórias em criança nesta época do ano, que é bastante comum, mas se ainda assim restaram algumas dúvidas, queira encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que a doutora terá o maior prazer em respondê-las. Gostaria de agradecer você, nosso telespectador, e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.